o depoimento do André Sanches ao Ministério Público sobre o uso do cartão corporativo. Foi um depoimento muitíssimo rápido, e eu tentei apurar por que é que não entrou-se em outras questões. Foi falado única e exclusivamente sobre o que já saiu do uso dos cartões, e foi apresentado via advogado os comprovantes de que o ex-presidente do Corinthians já teria ressarcido o clube desses gastos indevidos, que ele diz ter se confundido por ter também... Ele repetiu o que ele já falou em público, né, no depoimento, que já teria conta no Santander também, e por isso teria se confundido, e que assim que soube agora, que vazou, ele ressarciu. Não foi falado sobre outros extratos, porque o próprio Ministério Público ainda, apesar do pedido de quebra de sigilo, da entrega dos documentos via clube, ele precisa da comprovação do banco para bater os dados. Então, por enquanto, só foi falado sobre aquilo que foi público mesmo, foi bastante rápido, o que não significa que o Ministério Público esteja ou não esteja satisfeito com a resposta. A verdade é que só foi formalizado aquilo que já foi dito em entrevista e que já foi falado na imprensa. Sobre a emissão de cartão no nome dele, com gastos nesse ano, não foi ainda falado. Eu sei que saiu muita notícia sobre a divisão da investigação, e não é exatamente isso. São frentes diferentes da mesma investigação, porque há, nesse momento, já, do ponto de vista do Ministério Público, no caso dos gastos do cartão do Duílio, a ideia de que algumas daquelas empresas são empresas de fachada, o que não é o caso, por enquanto, do André Sanches, porque os gastos que teriam sido feitos no cartão, já comprovados, e já ele confessado ter gastos, são de um hotel que existe, de não sei o que lá que existe, e aí o restaurante que existe. Então, nesse caso, o fato dele ter usado o cartão do Corinthians, veja bem, não é que está certo, mas não é um crime, entende, Pipeno? Claro. Não é um crime financeiro, quero dizer. Exato. Óbvio que é um crime contra o clube, só estou dizendo, o Corinthians não prestou queixa contra o André Sanches porque o André Sanches gastou o dinheiro do Corinthians. Então, não tem essa investigação. No caso do Duílio, o que está sendo investigado também é o uso de cartão em gastos não comprovados de um mercado que não é um mercado, que não é um buffet, que foi comprada marmita, que não sei o quê. Ali já tem uma investigação maior para entender o que aconteceu. O Ministério Público não pode, por ação individual, a Justiça, saber se os gastos do presidente do Corinthians são sérios ou não, se os próprios órgãos do Corinthians e os seus conselheiros jamais foram falar, olha, estão roubando o dinheiro do Corinthians, estão gastando em restaurante. Então, como disse o Denis Cola, não é ilegal, porém imoral, evidentemente, pode até ser ilegal, só não chegou nesse ponto ainda de ser ilegal. No caso do Duílio, do que já tem em relação àquela empresa, aquele mercadinho na Zona Leste de São Paulo, já há indícios na investigação de que a empresa que os gastos não são comprovados. O restaurante comprovou o gasto, o hotel comprovou a permanência do André Sanches. Então, essa é a diferença mínima nesse momento. Então, não é que dividiu a investigação, é que a investigação, dependendo do ex-dirigente, está em um certo pé. E a Justiça ainda não decretou o pedido do Ministério Público para o afastamento dos 3 ex-presidentes do dia a dia do clube. Ainda que o Ministério tenha pedido uma urgência sobre isso, não dá para entender por que a Justiça está demorando tanto para sim ou para não, nesse caso. Imagino que está esperando a apresentação de provas contra os 3, porque não é sobre um, não é sobre o outro, não é sobre o outro, talvez possa para um, não possa para o outro. Então, o fato é que está desse jeito a primeira oitiva que foi feita com esse presidente. Já foi ouvido o dono do mercadinho, que entrou na Justiça, tentou um habeas corpus, não conseguiu, papapá. Agora faltam ser ouvidos, pelo menos pela primeira vez, o Augusto Melo e o Duílio Monteiro Alves. Bom, eu acho que também são casos muito diferentes em relação ao Andrés, é um problema de governança do Corinthians. O Andrés, que foi presidente há tanto tempo, ter um cartão corporativo, isso é um erro de procedimento, de controle do clube. Aí ele usou, ressarciu o clube. Então, ele que se entenda com o clube por conta desse procedimento. E o clube precisa fazer alguma coisa, né?
Exatamente. Como Então, todo mundo sentado, porque de novo vai ser a mesma história do Augusto Melo. Ah, é porque o clube não pode andar. Pode, porque existe uma coisa que é administrativa. Se ele feriu óbvio, o código administrativo de ter usado pessoalmente o cartão que é do Corinthians, o Corinthians pode punir na esfera exato, administrativa. Não precisa ficar sentado exato. esperando. Exatamente, mas é uma punição interna na esfera Isso. administrativa. Ele não Isso. cometeu um crime em relação a isso. Então, isso tem que ficar muito claro, porque o caso dele, por enquanto, pelo menos, é bem diferente dos demais. Já o cartão que circulou aí com o nome dele, ele disse que não tem nada a ver com isso, aí sim é uma outra história, e nesse caso pode ter havido crime, inclusive ou de falsidade ideológica. Isso. Aí a gente pode estar, inclusive, diante de uma questão que envolva muita gente, porque se o Andrés não tem de fato nada a ver com isso, bom, alguém usou o nome dele de forma indevida. Segundo, os controles de governança do clube falharam, mas de forma assim absurda, a ponto de permitir uma situação dessa, e em momento algum ter chamado a atenção dos controles do clube o fato de que um ex-presidente ainda estaria fazendo gasto com um cartão que é pago pelo clube. E terceiro, quem teria sido o fraudador, né? Essa é a parte mais importante. Agora, em relação aos demais que andaram frequentando o tal do mercadinho, que nem existe, né? Aí essa é uma questão mais escabrosa. Isso realmente, aí a gente está falando não só de falhas do controle do clube, mas de crime, e quase que só de crimes. Então, isso tem que ser devidamente investigado, claro. Olha só, o Corinthians joga amanhã contra o Mirassol e há uma Ih, expectativa. rapaz, Pipo, amanhã à noite. perdemos em Mirassol, lembra? Embalos de sábado à noite. Todo mundo tem alguma coisa para fazer no sábado à noite, sofrer com o Coringão. Eu, Aí, por exemplo, Pipo, terei jogo, porque eu sou uma pessoa ocupada. Né? que jogo? Eu vou fazer um jogo no outro Jogos centro. Vorazes, Pipo? Não, um jogo do nosso tricolor das Laranjeiras, lá no outro centro de curso. Lá no outro centro de custo, entendi. Aí, Pipo, há uma expectativa para a volta do Memphis Depay. Ele foi convocado pela seleção holandesa para a próxima data FIFA, e a gente sabe que desde a outra data FIFA, desde o jogo contra o Palmeiras, ele não joga pelo Corinthians. Foi constatado um edema quando ele voltou. Mentira, ele voltou e jogou metade do tempo do jogo contra o Atlético Paranaense. Saiu no primeiro tempo. Saiu no primeiro tempo. E aí não jogou mais. E aí tem um edema, e aí tem muita discussão sobre se ele vai jogar na Holanda e não vai jogar aqui. Tem o jogo do Corinthians logo na volta da data FIFA de novo e tal. E aí há uma expectativa para saber se ele vai jogar amanhã ou não. Eu acho que ele não vai jogar. Conversei com pessoas da comissão técnica do Corinthians e há uma preocupação bastante grande no físico do Memphis, porque com o adiamento da semifinal da Copa do Brasil, esse jogador precisa estar inteiro em dezembro, no planejamento do Corinthians. Né? É mais importante, se bem que tem 29, 30 pontos. Era bom estar preocupado agora, sempre falo isso. Então, eu acho que ele não joga, Piperno. Eu acho que ele não joga. Eu acho que o Memphis está passando por aquele momento Valdívia, assim, né? Ele se prepara no Corinthians para jogar pela seleção holandesa. Para mim, está ficando cada vez mais. Infelizmente. E o Messi, lembra? Teve uma época no Paris Saint-Germain também, que ele treinava no Paris Saint-Germain e jogava na Argentina. Opa! Né? Tem gente que faz isso, né? Então, esperar o que dele no Corinthians? Né? Então, segue com os meninos. Acho que o Guinegão está muito bem. Agora, o problema todo é que o Corinthians gasta rios de dinheiro com ele. Tem uma dívida grande com ele. Foi renegociado outro dia e tal. Mas veja, primeiro, não é mais um jogador. Eu sempre insisto nisso. Não é um cara para o tamanho do bolso atual do Corinthians. E segundo, para o Corinthians, infelizmente, o retorno que ele tem proporcionado é muito pequeno. E não é porque é um jogador malandro, é porque realmente ele está apresentando um histórico de lesões que assim, atrapalha muito os objetivos que o Corinthians tem. O Corinthians precisa dele, mas não adianta pagar caro se não pode. Olha, é a mesma coisa, Marília Ruiz, você que é uma mulher fina, elegante, sabe muito bem disso. Né? Quer dizer, imagina, por exemplo,
uma moça que fratura a mão. Aí ela tem que enfaixar, né? Sabe como é? Tem que cuidar. Sei. Então não adianta, por exemplo, Sei. ela ter um anel da Tiffany, se ela não vai poder usar, porque a mão está enfaixada. É por isso que você Gastou está uma namorando grana. só gente com a mão quebrada, Piper? Pra você não dar anel da Tiffany? Não, o Agora já vi. orçamento não está para tanto, né? Mas é o caso do Memphis e do Corinthians, né? Nossa, deu até um eco aqui. Deu? Entendi. Viu só? Entendi. Eu procurando além, a aqui. senhora fica debochando aí e tal, mas Não, é porque agora eu entendi porque você procura, às vezes, umas namoradas com dificuldade na mão, que é para não ter que comprar o anel depois, Piper. Entendi. Tem até a música da Beyoncé, que ela fala do single ladies, que tem que colocar o anel na mão. Piper, vou mandar essa música para umas amigas suas que eu conheço. Ô, Pipo, daqui a pouco a gente vai fazer o nosso bolão, mas quero falar do Choque Rei agora. Depois eu vou colocar um negocito aqui. O verde venceu